Esse vai ficar assim ou vai sair? Posso começar quando eu quiser? Deixa eu só preparar aqui. Está pronta? Quando estiver pronta. Muito obrigada, professora. Bom, primeiramente queria cumprimentar a banca, excelentíssimos professores da banca, queria cumprimentar os demais participantes presentes para assistir esse concurso. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui participando desse concurso. Hoje eu vou apresentar a minha prova didática e o meu ponto é o ponto 12, providências preliminares, julgamento conforme estado do processo e saneamento. Antes de iniciar o tema, eu gostaria primeiramente de expor qual vai ser o escopo da aula e a metodologia aplicada, bem como fazer um corte metodológico para essa aula. Inicialmente, tratarei aqui das providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo e saneamento, como mencionei. A metodologia vai ser uma metodologia expositiva, com atenção para a doutrina e a jurisprudência aplicáveis ao tema e com relação ao corte metodológico. Não abordarei temas colaterais ao tema. Por exemplo, questões que podem ser resolvidas como questões preliminares, extinção do processo sem resolução de mérito, questões atinentes a recursos, enfim, vou me ater estritamente ao conteúdo da aula. Esses outros temas deverão ser abordados em aulas específicas. Dando início aqui ao tema da minha aula, o tema da minha aula diz respeito principalmente ao tempo do processo e as providências que devem ser tomadas para que esse processo tenha um curso adequado, com um tempo razoável, mas ao mesmo tempo garantindo aqui todas as garantias processuais necessárias ao devido processo legal. A participação dos sujeitos processuais, e quando eu falo sujeitos processuais, eu falo todos os envolvidos no processo, partes, juízes, auxiliares, é extremamente relevante para que o processo caminhe numa direção de entregar uma tutela jurisdicional adequada num tempo razoável. E o que vamos ver aqui é que o Código de Processo Civil, especialmente o Código de Processo Civil de 2015, trata de diversos caminhos possíveis para o processo. Então, o processo ele pode seguir várias marchas que vão ser consideradas adequadas à luz das situações fáticas e jurídicas do próprio caso concreto. Portanto, iniciando, gostaria de tratar das providências preliminares. O que são as providências preliminares na forma prevista, iniciando-se no artigo 347 do Código de Processo Civil? As providências preliminares é o momento em que o juiz ele começa a organização do processo. De fato, há um dever do juiz de sanear, de organizar o processo ao longo de todo o curso procedimental. É um dever constante, uma função constante do juiz. No entanto, o Código de Processo Civil, a despeito de prever essa possibilidade de sanear o processo no curso procedimental, estabelece uma fase para que essas providências preliminares sejam tomadas, iniciando-se, portanto, a organização do processo. Essa fase ela se inicia após a fase postulatória, portanto, após a apresentação da contestação, eventualmente, pelo réu. É importante destacar aqui o pensamento do professor Luiz Rodrigues Vander e Eduardo Talamini, que incluem também nessa fase postulatória eventuais contrarrazões à reconvenção. Portanto, passadas ali as fases escritas, o juiz ele precisa adotar algumas providências. O Código de Processo Civil ele inicia essas providências no artigo 348, mas é importante ressaltar que, como leciona o professor Daniel Neves, essa etapa ela pode ser dispensável à luz do caso concreto, e essas hipóteses não são hipóteses taxativas. É possível que outras questões precisam ser analisadas e outras providências sejam adotadas. Exemplo, quando há aqui alguma intervenção obrigatória de um terceiro e o juiz, portanto, precisa ouvir esse terceiro, ou mesmo quando há um pedido de intervenção de terceiros e há necessidade de se tomar providências com relação a esse pedido. De todo modo, o Código de Processo Civil ele estabelece algumas providências preliminares e, desde logo, eu destaco que essas providências preliminares estão diretamente relacionadas à conduta do réu. Ou seja, o réu é citado para integrar a relação jurídica e ele pode adotar algumas condutas. A primeira conduta é a inércia. A inércia, na forma do Código de Processo Civil, pode ter como efeitos aqui a ausência de contestação, que tem como consequência jurídica a revelia.
Veja que é importante destacar, também citando o professor Daniel Neves, que essa inexistência de contestação é uma inexistência jurídica de contestação. É possível que haja uma existência fática de contestação e ainda assim os efeitos da revelia serão aplicados, por exemplo, na contestação intempestiva. Elas não vão surtir o efeito necessário para afastar os efeitos da revelia. E quais são esses efeitos da revelia? É preciso destacar que a revelia não se confunde com seus efeitos e o principal efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Há efeitos secundários da revelia, como, por exemplo, a dispensa de intimação do réu para os atos subsequentes, até que ele venha a efetivamente participar do processo, mas o efeito principal é a presunção de veracidade dos fatos. Então, inicialmente, quando o réu ele não apresenta a contestação, a primeira coisa que o juiz precisa fazer é verificar se esses efeitos da revelia efetivamente se operaram, porque o próprio Código dispõe de situações que o efeito da revelia não vai se operar, como, por exemplo, quando se tratar de direitos indisponíveis. Então, o juiz, nesse momento, ele vai verificar se houve a presença aqui desses efeitos da revelia. Não havendo a presença desses efeitos da revelia, o juiz ele vai intimar o autor para a produção, para indicar as provas que ele pretende produzir. Veja que o Código ele não fala na intimação do réu por uma razão muito simples. Aqui, como eu mencionei, há um efeito secundário da revelia, que é a desnecessidade de intimação. E, por outro lado, como o réu não apresentou contestação, não há fatos por ele alegados que precisam ser provados. Então, a intimação, nesse caso, é a intimação do autor para especificar provas. Outro ponto interessante com relação a esse tópico é a ausência de prazo para a especificação de provas. O Código não determina. O professor Luiz Rodrigues Vamber e o professor Eduardo Talamini adotam a posição de que o prazo deveria ser de 5 dias, que é o prazo geral, na hipótese de omissão do Código de Processo Civil. No entanto, o professor Dinamarco entende que, como veremos, nas outras hipóteses, inclusive, de oportunização de réplica, o prazo para o autor é de 15 dias e, portanto, esse prazo deveria ser seguido aqui a apresentar esse paralelismo. Com relação à revelia, é sempre importante ressaltar que é possível a participação do réu após a não apresentação de contestação com a produção de provas. Então, o próprio Código, no artigo 349, ressalva essa possibilidade. Ainda que o réu seja revel, ele pode participar da fase instrutória desde que ele apresente aqui suas manifestações de forma tempestiva, ou seja, dentro dessa janela procedimental. Outra possível conduta do réu é a apresentação de defesa indireta. A defesa indireta, ela se contrapõe à defesa direta, que é aquela em que o réu ele nega os fatos alegados pelo autor. Ele se limita a alegar sem trazer outros fatos. Na defesa indireta, há a alegação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Há, portanto, fatos novos que não fazem parte daquele roteiro que foi trazido pelo autor em suas alegações iniciais, em sua petição inicial. Nesse caso, havendo defesa indireta, o autor será ouvido em 15 dias, é o que chamamos de réplica. Portanto, o autor será ouvido em réplica em 15 dias. Nesse caso, há uma discussão relevante sobre a possibilidade do autor alegar fatos novos. Ele já apresentou sua inicial, o réu apresentou fatos impeditivos, modificativos, extintivos, ele pode alegar fatos novos? A doutrina inicialmente aponta para a resposta negativa. No entanto, o professor Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Vamber indicam que existe aqui a possibilidade do autor trazer fatos secundários, ou seja, desde que ele não altere a sua causa de pedir, é possível sim que ele traga fatos novos para afastar os fatos alegados pelo réu em sua contestação. Existe ampla possibilidade também de produção de prova com relação a esses fatos trazidos pelo réu. Outra conduta possível do réu é a apresentação de defesa processual. A apresentação de defesa processual, elas estão previstas ali no artigo 337 do Código de Processo Civil, que trata das questões preliminares. Mais uma vez, por uma questão de limitação de tempo e escopo, não vou me aprofundar nessas questões preliminares, mas fato é que essa defesa processual, ela pode levar à própria extinção do processo, como pode ser uma defesa dilatória, como é o exemplo da alegação de incompetência. Portanto, não há extinção do processo, mas há remessa dos autos para o juízo competente em caso de acolhimento. Havendo defesa processual, também o autor será ouvido no prazo de 15 dias em réplica, com a possibilidade de apresentação de provas para refutar essas questões processuais eventualmente trazidas e alegadas pelo réu em contestação.
Outra providência extremamente relevante que consta dentre as providências preliminares é a verificação de irregularidades ou vícios sanáveis pelo juiz. Aqui é importante destacar que esse dever de sanar vícios é um dever constante do juiz e ele não é só verificado nesse momento processual, mas inclusive em momento anterior. Veja, por exemplo, que a petição inicial ela pode ser indeferida caso ela não preencha os seus requisitos obrigatórios, caso ela seja inepta, e ainda assim, antes de julgar e indeferir a petição inicial sem resolução de mérito, o que o juiz deve fazer, deve permitir à parte que sane os vícios, com a ressalva de que desde que esses vícios sejam vícios sanáveis. Não é possível, não sendo possível sanar o vício, é óbvio que, conferindo a possibilidade eventual de contraditório, o juiz deve extinguir o processo sem resolução de mérito, caso o vício não seja sanado. De todo modo, aqui surge uma outra oportunidade para o juiz sanar esses vícios sanáveis ou meras irregularidades, concedendo, portanto, prazo para até 30 dias para que esse vício seja corrigido. Veja que esse vício ele pode ser tanto alegado em contestação como pelo réu, como ele pode ser percebido de ofício pelo juiz, caso se trate daquelas matérias em que o juiz possa conhecer de ofício. Aqui há claramente a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e, principalmente, uma questão muito relevante no CPC de 2015, que é a primazia do julgamento do mérito. O Código caminha numa lógica de sempre que possível o julgador deve apreciar o mérito. O julgamento sem resolução do mérito é aquele que traz menos benefícios para o jurisdicionado e para o próprio exercício da atividade jurisdicional. Então, sempre que possível, o juiz ele vai adotar providências para que esses vícios sejam corrigidos. Pois bem, superadas essas providências preliminares, chegamos numa outra etapa procedimental, que é justamente o julgamento conforme o estado do processo. O que é o julgamento conforme o estado do processo? Veja que o código aqui, ele alerta para o juiz fazer uma pausa e analisar como está o processo, quais são os elementos do processo e qual caminho possível ele deve seguir. O professor Leonardo Greco, citando o professor Michele Tarufo, ele afirma que um processo para ele ser ágil, um processo para ele ser eficaz, eficiente, um processo ao mesmo tempo justo, ele precisa ter duas fases procedimentais robustas que culminam nas duas principais decisões do processo, que são justamente as decisões previstas nas hipóteses de julgamento conforme o estado do processo e, posteriormente, a sentença final. Então, nesse caso, o juiz, cumpridas as providências preliminares, ou ainda, na hipótese de que elas sejam dispensadas, o juiz proferirá julgamento conforme estado do processo. Esse julgamento conforme o estado do processo nos traz 4 caminhos procedimentais possíveis. O primeiro deles é a extinção total ou parcial do processo, o julgamento antecipado do mérito, o julgamento antecipado parcial do mérito, ou ainda, não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, o juiz deve seguir o que o professor Dinamarco traz como caminho ordinário, comum do processo, que é o saneamento do processo para chegarmos à fase instrutória com a decisão final. Então, passemos aqui a analisar cada uma dessas possibilidades, desses caminhos que se abrem aqui diante do julgamento conforme o estado do processo. O primeiro deles é a extinção do processo. Nesse dispositivo, no artigo 354 do Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil, ele trata aqui de 2 hipóteses em que a extinção do processo, nesse momento, é possível. Primeiro, a extinção do processo sem resolução de mérito. São as hipóteses previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Veja que a não resolução do mérito, mais uma vez, eu destaco que é o pior cenário possível do ponto de vista da entrega da prestação jurisdicional. No entanto, muitas vezes ela é inevitável. Sendo ela inevitável, eu destaco aqui o posicionamento do professor Bedak, no sentido de que, sendo ela inevitável, que seja o quanto antes. Portanto, julgar o processo extinto sem resolução de mérito, o ideal é que se faça o quanto antes. O pior cenário possível seria caminhar para toda uma instrução probatória para se concluir ao final do processo, por exemplo, que não há legitimidade da parte extinguindo o processo sem resolução de mérito. Então, esse é o momento adequado para o juiz pausar e verificar se há alguma das hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil. Outra hipótese de extinção do processo é a extinção com resolução de mérito.
Veja que aqui o Código de Processo Civil, ele pinça duas das hipóteses do artigo 487, que é a hipótese da decisão homologatória, seja do reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, a homologação da transação ou ainda a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A outra hipótese é a hipótese em que se reconhece a prescrição ou decadência. Apesar das críticas dos doutrinadores nessa separação das hipóteses da extinção sem resolução de mérito e nas hipóteses em que o juiz efetivamente aprecia os pedidos das partes, fato é que nessas duas hipóteses de análise de mérito não é efetivamente a análise dos pedidos formulados pelas partes. Aqui ou se trata de uma decisão homologatória ou o juiz ele impede aqui a análise da questão principal em razão da verificação da prescrição ou da decadência. Com a única ressalva que o Código é expresso no sentido de que, apesar do juiz poder reconhecer prescrição e decadência de ofício, ele precisa conferir a possibilidade de contraditório para as partes. Então, ainda que ele verifique de ofício nesse momento processual que ocorreu a prescrição ou a decadência, ele pode extinguir o processo. No entanto, antes ele precisa observar os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que estabelecem a necessidade de observância do contraditório. Essa extinção do processo pode ainda ser uma extinção parcial. Ou seja, é possível, por exemplo, que haja transação tão somente com relação a um dos pedidos das partes. É possível que se verifique que somente uma das partes no processo é uma parte ilegítima, cabendo, portanto, a extinção sem resolução de mérito com relação a ela. No entanto, o processo deverá seguir com relação aos demais pedidos, os demais objetos aqui que não foram objeto de decisão naquele momento. Então, portanto, há aqui uma primeira análise sobre qual seria a natureza jurídica dessa decisão que extingue parcialmente o processo na forma do artigo 354, parágrafo único. Veja que o Código de Processo Civil expressamente afirma que essa decisão desafia agravo de instrumento e, portanto, traz aqui a doutrina a majoritariamente entender que essa é uma decisão interlocutória, seja uma decisão interlocutória de mérito, seja uma decisão interlocutória terminativa. No entanto, desde logo eu ressalto as críticas que serão aprofundadas em momento futuro, feitas pelo professor Daniel Neves, sobre essa opção do legislador. O professor Daniel Neves verifica que o conteúdo dessa decisão, na verdade, é um conteúdo de sentença. Essa decisão é nada mais do que uma sentença parcial. No entanto, ela está no momento procedimental anterior. E isso vai gerar uma série de consequências processuais e procedimentais relevantes que serão abordadas na sequência quando tratarmos do julgamento antecipado parcial do mérito. Com isso, eu passo aqui a outra hipótese, outro caminho que pode ser seguido pelo juiz, que é o julgamento antecipado do mérito. O julgamento antecipado do mérito está previsto no artigo 355 do Código de Processo Civil e ele trata aqui, aí sim, da hipótese do artigo 487, inciso 1, ou seja, no julgamento antecipado do mérito, há propriamente análise do pedido das partes, seja para julgar procedente, seja para julgar improcedente, mas há um enfrentamento do pedido, ao contrário do que vimos anteriormente. O Código de Processo Civil ele traz duas hipóteses de cabimento. A primeira é a desnecessidade de produção de outras provas, ou seja, a partir do momento em que encerrou-se a fase postulatória, as partes já trouxeram elementos suficientes para julgar o caso imediatamente. Não é necessário novas provas, além daquelas já trazidas aos autos, ou sequer é desnecessário provas em absoluto para que sejam comprovados ali os fatos alegados pelas partes. Nesse caso, não é necessária a fase instrutória. Então, o juiz, naquele momento, já tem condições de proferir uma sentença e veja o que é relevante, uma sentença fundada em cognição exauriente. Aqui não se trata de uma tutela provisória, mas o juiz já tem elementos suficientes para julgar de forma definitiva o mérito da causa. A outra hipótese prevista no Código de Processo Civil é a hipótese em que o réu é revel. E não só o réu é revel, como ocorrem os efeitos previstos no 344, ou seja, esse efeito da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e o réu não apresenta requerimento de prova, na forma do artigo 349. Uma
questão relevante aqui é que o professor Dinamarco ele aponta a absoluta redundância dessas duas hipóteses do Código de Processo Civil, uma vez que o réu sendo revel, ocorrendo os efeitos da revelia, não havendo pedido de prova, trata-se de fato incontroverso. Fato incontroverso não demanda a prova. Então, portanto, voltamos para o inciso anterior, que trata das hipóteses em que não há necessidade de prova. De todo modo, a lei traz essa possibilidade, o que não há nenhum prejuízo, e é importante também destacar o posicionamento do professor Dinamarco quando ele alega que essa aplicação tem caráter extraordinário, ou seja, não sendo essas hipóteses, o juiz ele precisa levar o processo até o final. Ele precisa passar pela fase instrutória. O processo, quando demanda uma dilação probatória, tem um caminho de amadurecimento para que o juiz forme o seu convencimento. Então, o juiz ele não pode simplesmente abreviar o procedimento e julgar antecipadamente o mérito quando não é essa hipótese. Segundo o professor Cândido Rangel Dinamarco, essa seria uma hipótese em que a parte poderia pleitear, inclusive, a nulidade da sentença. Outra questão importante com relação a esse tópico é o princípio da cooperação e eventual necessidade de intimação prévia. O que isso quer dizer? Será que o juiz, quando ele vai julgar antecipadamente o mérito, ele precisa alertar as partes dessa intenção? Ele precisa intimar as partes e falar partes? Entendo que estou numa das hipóteses do artigo 355. Manifestem-se sobre essa hipótese, se é ou não o caso de sua aplicação. O professor Fred Didier entende que sim. Entende que, em razão do princípio da cooperação, essa lógica precisa ser aplicada e, portanto, as partes deveriam ser intimadas sobre essa intenção do julgador. E mais, se as partes não se insurgirem nesse momento, uma vez intimadas, sobre essa intenção do julgador, se torna preclusa a hipótese de impugnação sobre as hipóteses de cabimento do artigo 355. O professor Daniel Neves já pensa de forma contrária e entende que essa necessidade de intimação das partes seria aqui uma supervalorização do contraditório. Veja que aqui, comparando e ponderando a eficiência procedimental com o contraditório, nesse momento o juiz, verificando as hipóteses do 355, já poderia julgar imediatamente, ou seja, prevaleceria a eficiência processual nesse contexto específico. Ao lado do julgamento antecipado de mérito, podemos ainda trazer o julgamento antecipado parcial de mérito. Veja que no julgamento antecipado parcial de mérito, nós temos ali a previsão no artigo 356 do Código de Processo Civil e, diferentemente do que acontece no julgamento antecipado do mérito, aqui não estamos diante do encerramento integral da disputa. O juiz não analisa a integralidade do objeto da demanda, mas sim parte do objeto da demanda. O professor Cândido Rangel Dinamarco, ele alude aqui a duas hipóteses em que esse julgamento antecipado parcial do processo teria cabimento e seria adequado. Primeiro é quando é possível a cisão do objeto do processo. Essa cisão, no entendimento do professor Dinamarco, seria possível ou quando o objeto do processo é composto, ou seja, vários pedidos no mesmo processo, sendo eles passíveis de serem julgados de forma individualizada, e quando o objeto do processo é decomponível, ou seja, quando o objeto do processo, apesar de ser uno, ele é passível de fatiamento em valoração, em medidas, por exemplo, dinheiro. Se eu tenho um pleito aqui de 100 mil reais, eventualmente o juiz pode dividir esse pleito para entender que 50 mil reais são passíveis de comprovação pelos documentos dos autos e os outros 50 eu vou precisar, eventualmente, fazer uma prova pericial para averiguar se são devidos ou não. Então, esse fatiamento do objeto do processo, enquanto objeto decomponível do processo, também seria útil para fins aqui de julgamento antecipado parcial. E é importante destacar que o julgamento antecipado parcial do mérito é uma novidade no CPC de 2015. Quebra a lógica de unicidade de julgamento do mérito tratada por Chiovenda. Agora, o Código de 2015, ele olha para uma eficiência e duração razoável do processo. Ou seja, se eu já tenho condições de entregar para o jurisdicionado o bem da vida agora, pelo menos parte dele, por que eu vou aguardar o desfecho integral do processo para só no final entregar uma providência jurisdicional ao jurisdicionado? Então, aqui eu busco uma eficiência procedimental. Então, existe essa hipótese agora, prevista expressamente no artigo 356 do CPC de 2015, em duas possibilidades. A primeira delas é quando um ou mais pedidos se mostrar incontroverso.
Vale a ressalva também feita pelo professor Daniel Neves, em que o código aqui não trata de incontrovérsia sobre os fatos, mas sim incontrovérsia sobre o pedido. Então, há um reconhecimento jurídico do pedido pela parte contrária. Ou ainda, voltando aqui às hipóteses do artigo 355 que acabamos de analisar, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, não é necessária a produção de outras provas ou ocorreu aqui os efeitos da revelia diante da ausência de participação do réu, inclusive a ausência de apresentação de pedidos de produção de prova. Veja que aqui o Código trata ainda da possibilidade de prorrogação de julgamento antecipado parcial de mérito para proferir decisões ilíquidas. Então, não há uma limitação. Veja que, de fato, assim como eu posso ter uma sentença ilíquida, eu posso ter uma decisão de julgamento antecipado do mérito ilíquida. Essa liquidação, portanto, necessária, tratando-se de decisão ilíquida, ela vai se dar em autos apartados, assim como vai ser feito o cumprimento dessa decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. Então, para não atrapalhar, para não obstar o regular prosseguimento do processo, que precisa caminhar para uma decisão final, eu consigo liquidar ou cumprir essa decisão em autos apartados. O julgamento antecipado parcial do mérito traz algumas questões relevantes, apontadas aqui pela doutrina. O primeiro diz respeito à natureza jurídica dessa decisão e, mais uma vez, eu faço referência aqui às críticas do professor Daniel Neves com relação à opção do legislador de apresentar como recurso cabível contra a decisão parcial do mérito o agravo de instrumento. A doutrina majoritariamente entende que essa decisão é uma decisão interlocutória de mérito. Essa decisão interlocutória de mérito está prevista no artigo 1015 do Código de Processo Civil e, portanto, é uma decisão agravável. Há previsão, inclusive, de agravo de instrumento expressamente no artigo 356, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. No entanto, o professor Daniel Neves aponta que existe uma incongruência do legislador quando ele trata aqui de decisões com o mesmo conteúdo, a decisão interlocutória de mérito e a sentença, no entanto, impugnáveis por recursos diversos com efeitos processuais diversos. Por exemplo, o agravo de instrumento é um recurso que não permite ao agravante a possibilidade de fazer uma sustentação oral na sessão de julgamento, ao passo que na apelação existe essa possibilidade. Da mesma forma, a técnica de ampliação do julgamento se aplica de forma restrita à decisão interlocutória de mérito, ou seja, só é possível quando há reforma da decisão de mérito, ao passo que na apelação essa técnica de ampliação do julgamento é bastante ampla. Então, essas diferenças procedimentais, na visão do professor Daniel Neves, geram um sistema incongruente. A mesma coisa acontece se pensarmos no cumprimento dessa decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. Por quê? Porque, mais uma vez, voltando aos recursos cabíveis, veja que a apelação tem efeito suspensivo ab legis, ou seja, em decorrência da lei, o exequente vai precisar aguardar, via de regra, ressalvadas as exceções legais, o julgamento da apelação para poder cumprir a sua decisão. Ao passo que na decisão interlocutória de mérito, não. O agravo de instrumento não tem efeito suspensivo por decorrência de lei. A não ser que haja uma concessão de efeito suspensivo pelo relator, essa decisão é cumprível, ela é passível de cumprimento de forma imediata. Então, mais uma diferença procedimental que não se justifica. O professor Luiz Rodrigues Vambi e Eduardo Talamini afirmam esse regime de eficácia privilegiado em comparação da sentença, ou seja, o julgamento antecipado parcial do mérito teria esse regime de eficácia privilegiado. Ainda com relação ao seu cumprimento, cumpre observar que quando o Código de Processo Civil trata do cumprimento provisório, ou seja, um cumprimento em que contra essa decisão ainda pende um julgamento de um recurso sem efeito suspensivo, via de regra, para a realização de atos de expropriação, eu preciso apresentar caução, preciso oferecer caução. Essa regra, numa leitura fria do Código de Processo Civil, a princípio não se aplicaria ao julgamento antecipado parcial de mérito, mais uma incongruência apontada pelo professor Daniel Neves, o que leva a doutrina a entender que, nesse caso, também deveria ser exigida a caução para o cumprimento da decisão que julga de forma antecipada e parcial o mérito. E, por fim, poderia falar inúmeras questões relacionadas ao julgamento parcial de mérito, mas me limito aqui a tratar da fixação de honorários advocatícios.
Veja que o Código, quando ele trata dos honorários, ele trata da sua fixação em sentença e não trata da decisão do julgamento antecipado parcial de mérito. Aqui, o conteúdo da decisão, mais uma vez, justifica a remuneração do trabalho do advogado realizado até aquele momento. Então, não se justifica essa diferenciação entre essa decisão e a sentença. Então, é possível, inclusive é necessário, que sejam fixados honorários advocatícios na decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. Óbvio, vão ser considerados o trabalho realizado pelo advogado até aquele momento e o proveito econômico referente ao objeto que está sendo julgado naquele momento. Mas é preciso que sejam fixados honorários de advogado. Bom, com isso chegamos aqui ao quarto caminho procedimental possível, que é, na verificação de que não é possível nenhum outro caminho já suscitado, é preciso seguir para o caminho ordinário do processo. É preciso que se leve o processo para uma fase instrutória. Mas antes disso é preciso sanear, é preciso organizar o processo para aquele caminho de forma adequada para essa fase instrutória. Claramente é impossível falar de saneamento do processo sem falar de Galeno Lacerda e trazer aqui a sua importância no estudo do saneamento do processo. Certamente o professor Galeno Lacerda foi o primeiro a despertar esse interesse por essa organização procedimental e mais, por essa relevância que essa decisão tem na condução da fase instrutória do processo e, consequentemente, na aprovação de uma decisão justa e adequada. Então, o saneamento do processo, ele é justamente esse momento em que o juiz organiza o processo para a fase instrutória. O professor Barbosa Moreira, ainda à luz do CPC de 73, trazia a lógica de que o nosso diploma processual, ele traz um saneamento concentrado flexível, ou não radical, como diria ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar de haver vários momentos processuais para o saneamento do processo, apesar de haver essa função instrumental do julgador de sanear constantemente o processo, o Código de Processo Civil estabelece um momento concentrado e estanque em que o saneamento do processo é adequado. Então, todas essas ponderações se aplicam ao CPC de 2015, que também trata da decisão de saneamento e organização do processo. A natureza jurídica dessa decisão certamente é uma natureza jurídica de decisão interlocutória. Tradicionalmente, tratávamos aqui do despacho saneador, então, muitas vezes é possível que cometamos esse ato falho de tratar aqui de despacho saneador pelo costume, mas fato é que de despacho não se trata, mas sim de decisão interlocutória, quando essas questões com efetivo conteúdo decisório são analisadas pelo juiz no despacho saneador. Com relação à forma da decisão, essa decisão ela pode tomar uma forma escrita ou ela pode ser proferida em audiência. Vamos tratar um pouco mais adiante do saneamento compartilhado que pode ser feito justamente juntamente com as partes em audiência. O professor Daniel Neves ele aponta que, ao que parece, o Código de Processo Civil trouxe uma preferência para essa decisão escrita, quando no artigo 357 do CPC, parágrafo 3º, ele afirma que essa audiência para a realização do saneamento vai acontecer quando se tratar de casos com alta complexidade. Ou seja, a regra seria que essa decisão, não se tratando de casos com alta complexidade, seja uma decisão por escrito. E o que precisa conter? Qual é o conteúdo desse despacho saneador? Primeira questão que precisa ser observada pelo juiz é a resolução das questões processuais pendentes, caso ainda haja alguma. Veja que a gente já viu alguns momentos procedimentais em que o juiz verifica a existência dessas questões processuais. Indeferimento da petição inicial, providências preliminares, ou seja, o juiz está constantemente atento a essas questões processuais. Mas caso passe alguma, e ele verifique tão somente no momento de proferir essa decisão saneadora, é preciso que ele resolva essas questões que ainda ficaram pendentes. Outro conteúdo relevante dessa decisão é a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando desde logo os meios de prova.
Veja que é justamente o que a gente chama de fixação dos pontos controvertidos para fins de produção probatória. E essa fixação, delimitação, é extremamente útil até para a própria produção probatória. Ou seja, delimitar o escopo de uma perícia, por exemplo, vai muito ao encontro de delimitar quais são os pontos controvertidos que eu preciso saber aqui com a produção daquela prova. Então, essa decisão saneadora, enquanto fixação dessas questões de fato, eles são extremamente relevantes para a produção probatória e já podem determinar quais são os meios de prova que vão ser utilizados ou ainda deferidos dentre aqueles requeridos pela parte para a comprovação desses fatos controvertidos. Um ponto importante com relação a isso, apontado pelo professor Leonardo Greco, é que o Código admite que sejam trazidas aqui nas alegações das partes questões relacionadas a direito estrangeiro ou direito consuetudinário. Nesse caso, compete às partes aqui comprovar esse direito. Então, veja que as provas podem recair não somente sobre fatos, mas também, eventualmente, sobre direito consuetudinário no estrangeiro, o que deve ser incluído também nessa decisão do saneador. Outra questão relevante é a definição da distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373 do Código de Processo Civil. Veja que o Código ele traz como a regra que compete ao autor a prova dos fatos por ele alegado, sendo que compete ao réu a prova de eventuais fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor por ele alegado. No entanto, o Código de 2015 ele traz a possibilidade de redistribuição desses ônus da prova de acordo com o preenchimento dos pressupostos previstos no próprio Código de Processo Civil e de acordo com as características do caso concreto. Veja que também é um momento oportuno para o julgador, naquele momento da decisão de saneamento e organização do processo, redistribuir os ônus da prova. Eu digo oportuno porque não é o único. É possível que haja essa redistribuição do ônus da prova em outros momentos no processo, mas a doutrina aponta como um momento adequado o momento da decisão de organização e saneamento do processo. Outro ponto que deve ser considerado pelo juiz é a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Veja que estamos aqui à luz do iuria not curia, ou seja, o juiz conhece o direito, ele pode aplicar as questões jurídicas, mas ao mesmo tempo estamos diante de um Código de Processo Civil que estabelece a regra da vedação da decisão surpresa. A regra da cooperação, então, compete aqui ao juiz trazer também essas questões que ele entende relevantes. É preciso ainda que essas questões relevantes constem do saneador, até para que sejam evitadas discussões irrelevantes no processo. O juiz, indicando desde logo o caminho das questões relevantes, evita que as partes fiquem discutindo questões que não serão aqui relevantes para a decisão de mérito. Por fim, caso seja necessário, na decisão de organização e saneamento, o juiz também designará audiência de instrução e julgamento. Isso será relevante, por exemplo, quando as partes requererem por deferida a produção de prova testemunhal, a produção de prova oral. Então, havendo aqui essa necessidade, o juiz já vai desde logo fixar data e designar a audiência de instrução. A decisão do saneador pode ainda ter algumas consequências com relação à produção das provas, ou seja, algumas determinações específicas diretamente consideradas para a produção de provas podem ser impostas nesse momento. Nesse caso, o juiz, desde logo, se for deferida aqui determinada prova testemunhal, o juiz vai fixar prazo comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas. No entanto, quando essa decisão do saneador for apresentada, for prolatada em audiência, o Código de Processo Civil determina que as partes, desde logo, devem levar o seu rol de testemunhas para a audiência. É importante ponderar aqui, como faz o professor Luiz Rodrigues Bambia e o professor Eduardo Talamini, que esse dispositivo precisa ser interpretado com alguma flexibilidade. Como durante a audiência de saneamento compartilhado é possível que as partes, conjuntamente com o juiz, cheguem aqui nos pontos efetivamente controvertidos, é possível que antes dessa audiência sequer as partes saibam se é preciso prova testemunhal ou quais vão ser as testemunhas necessárias
necessárias para a prova daqueles fatos tidos como controvertidos. Então, é preciso ponderar essa necessária flexibilidade a esse dispositivo do Código de Processo Civil para, sendo necessário, permitir que as partes apresentem seu rol de testemunhas posteriormente à audiência de saneamento. O Código de Processo Civil ele prevê uma questão relevante, que é a limitação do número de testemunhas. Há a limitação ao número de 10 testemunhas, sendo 3 para a comprovação de cada fato. E o Código de Processo Civil ainda determina a possibilidade do juiz restringir ainda mais esse número de testemunhas, dependendo aqui das circunstâncias do caso concreto. E, por fim, havendo determinação de prova pericial, o juiz deve, na verdade, desde logo nomear perito e indicar prazo para a entrega de laudo, podendo fixar calendário para a perícia. Bom, uma questão extremamente relevante e controversa também de respeito ao pedido de esclarecimentos e ajustes do pronunciamento do saneador e, principalmente, com relação à estabilidade da decisão de saneamento e organização do procedimento. Ou seja, uma vez proferida essa decisão, ela pode ser modificada. E mais, como que funciona e o que significa essa estabilidade atribuída pelo artigo 357, parágrafo 1º do Código de Processo Civil? O artigo 357, parágrafo 1º, afirma que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Há certamente uma crítica doutrinária sobre o uso da palavra estabilidade, por não revelar propriamente o seu conteúdo, e há divergência sobre até onde essa decisão efetivamente fica estável. O professor Eduardo Talamini e o professor Luiz Rodrigues Bamber entendem que essa estabilidade, ou seja, essa impossibilidade de alteração da decisão, vai depender do conteúdo dessa decisão. Por exemplo, se verificarem posteriormente a decisão de saneamento e organização do processo questões futuras que não foram apreciadas, mas são relevantes, ou questões que não foram observadas na decisão de saneamento, mas que são relevantes, é possível a inclusão aqui dessas questões dentro da análise do julgador. Não obstante, por outro lado, caso o juiz defira uma prova requerida pela parte na decisão de saneamento e organização, ele não pode voltar atrás para depois indeferir, sem qualquer justificativa de um fato futuro, por exemplo, essa prova já deferida originalmente. A professora Carolina Ozeda entende que essa estabilidade da decisão de saneamento, ao qual se refere o artigo 357, parágrafo 1º, é uma estabilidade para o juiz e não para as partes. Por quê? Porque as partes podem, eventualmente, interpor os recursos cabíveis contra a decisão de organização do procedimento e saneamento do processo. Então, dependendo do caso concreto, dependendo do conteúdo da decisão, a parte vai poder apresentar apelação ou contra-razões de apelação, na forma do 1009, parágrafo 1º, ou ainda agravo de instrumento, na forma do artigo 1015, a depender do conteúdo dessa decisão de saneamento. Então, não há uma preclusão aqui, não há uma estabilidade para a parte, mas tão somente para o juiz, que não pode voltar atrás nas suas decisões. É importante mencionar ainda a posição do professor Felipe Borghi, que trata aqui da relevância do pedido de esclarecimentos para fins de estabilidade dessa demanda e possibilidade de impugnação posterior pelas partes. O professor Felipe Borghi, ele entende que esse pedido de esclarecimentos precisa necessariamente ser apresentado pela parte sob pena de preclusão. Ou seja, se a parte não estiver satisfeita com essa decisão do saneador, ela precisa apresentar pedido de esclarecimento. Se ela não fizer, preclui o seu direito de interpor recurso. Então, para o professor Felipe Borghi, esse pedido aqui é necessário para que haja a possibilidade de interposição de recurso contra essa decisão. Outra questão relevante com relação a esse pedido de esclarecimento diz respeito à sua natureza jurídica. A doutrina, de forma praticamente unânime, entende que esse pedido de esclarecimentos não tem natureza de recurso. Ou seja, não é um recurso, é uma simples petição no qual o próprio julgador pode reconsiderar essa decisão. No entanto, mais uma vez citando aqui o posicionamento do professor Felipe Borghi, o professor Felipe Borghi entende que, caso as partes interponham ou ponham embargos de declaração contra essa decisão, esses embargos de declaração deveriam ser recebidos como pedidos de esclarecimento, aplicando a fungibilidade
aqui de que trata o Código de Processo Civil, ou seja, recebe-se um como se fosse o outro. E uma questão extremamente relevante também diz respeito ao efeito interruptivo do pedido de esclarecimento. Ou seja, será que, uma vez que eu apresento esse pedido de esclarecimento, esse pedido de esclarecimento interrompe, o prazo para eu interpor futuros recursos contra essa decisão, especialmente o agravo de instrumento? A doutrina, majoritariamente, entende que sim. O professor Luiz Rodrigues Bambier, o professor Eduardo Talamini entendem que há sim um efeito interruptivo desse pedido de esclarecimentos. Essa posição parece estar no caminho do que recentemente foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1703571, em que entendeu-se que, apesar de não tratar expressamente de um efeito interruptivo desse pedido de esclarecimentos, há um entendimento do STJ no sentido de que sequer há decisão antes da análise desse pedido de esclarecimento, uma vez que esse pedido de esclarecimento, essa decisão integra a decisão anterior. E, portanto, só haverá estabilidade e só haverá prazo para recurso ou depois dos 5 dias previstos aqui no artigo 357, parágrafo 1º, ou após a análise pelo julgador do pedido de esclarecimento apresentado pela parte. Só então, portanto, o STJ entende que inicia-se o prazo para eventual recurso contra essa decisão. Bom, como eu mencionei, o Código de Processo Civil, no artigo 353, parágrafo 3º, prevê ainda a possibilidade de audiência de saneamento e organização do processo em cooperação das partes. É o que a gente chama de saneamento compartilhado. Nada mais é do que uma expressão aqui da cooperação e da participação efetiva da parte na condução do processo e na organização do processo. De fato, o Código prevê essas hipóteses quando o juiz verificar essa necessidade, principalmente diante de casos de alta complexidade. Ou seja, o juiz enfrenta dificuldades ali para fixar os pontos controvertidos e entende que a colaboração das partes é adequada para uma fixação mais proveitosa desses pontos controvertidos e mais ainda a própria determinação de provas e outras hipóteses que estão previstas ali dentro do conteúdo da decisão de saneamento. Veja que é possível que o juiz convoque essa audiência, mas que ele não consiga um consenso entre as partes. O objetivo é alcançar um saneamento de consenso, mas é possível que ele não consiga. Nesse caso, vai valer a própria decisão do juiz, que vai proferir uma decisão de organização do processo e esse êxito com a cooperação não será alcançado. No entanto, caso ele alcance esse êxito, caso as partes consigam chegar aqui a um consenso sobre essa decisão de saneamento, o conteúdo aqui dessa decisão de saneamento e organização do processo, é importante destacar a posição do professor Luiz Rodrigues Bambier no sentido de que, uma vez que essa decisão foi proferida de consenso com as partes, não há interesse recursal da parte contra essa decisão. A parte, portanto, não poderá se insurgir contra essa decisão pela falta de interesse recursal. De fato, haveria até um venire contra factum próprio da parte que concordou aqui, eventualmente, com essa decisão de organização e depois se insurge contra essa decisão. De fato, veja que essa hipótese não trata do surgimento de questões supervenientes que, eventualmente, vão poder ser consideradas no curso do processo. E é importante destacar ainda a posição doutrinária, que inclusive há enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis nesse sentido, e que seria possível também a designação da audiência em casos menos complexos. Ou seja, apesar do Código de Processo Civil prever que essa audiência é útil e adequada para processos de maior complexidade, nada impede que o julgador, no caso concreto, entenda que será mais proveitoso ter essa audiência de saneamento do processo para que essa decisão seja feita, eventualmente, de forma consensual. Bom, ainda sobre o saneamento do processo e a participação da parte nesse saneamento do processo, é importante vislumbrar aqui a hipótese prevista no artigo 357, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que trata sobre a possibilidade das partes apresentarem ao juiz para homologação acordo sobre a delimitação consensual das questões de fato e de direito. Então, trata-se aqui de uma hipótese de negociação processual prevista no Código de Processo Civil. O professor Daniel Neves entende que trata-se de negócio jurídico plurilateral. Por quê? Veja que esse negócio jurídico, para ter eficácia, ele depende de homologação.
E uma vez que há homologação, esse negócio jurídico processual vincula também o juiz. Portanto, seria um negócio plurilateral em que participam partes e juiz. Como eu mencionei, há necessidade de homologação e veja que, apesar de ser um negócio jurídico processual entre as partes, o juiz ele tem um poder de verificar aqui, primeiro, os requisitos desse negócio jurídico processual. É preciso que sejam observados os requisitos gerais de negociação previstos no artigo 190 do Código de Processo Civil, capacidade das partes, dentre outros. E é preciso ainda que se admita que o juiz possa fazer um controle da verossimilhança dos fatos tidos como ocorridos por consenso. Ou seja, até trazendo mais uma vez um exemplo do professor Daniel Neves, caso as partes queiram chegar e apresentar um consenso no sentido de que determinado objeto foi movido de um lugar para o outro pelo poder da mente, isso não é crível e, de fato, isso não deve ser homologado pelo juiz. O juiz ele tem um mínimo de controle de verossimilhança das questões de fato alegadas aqui, trazidas pelas partes nessa negociação processual. Mas fato é que, uma vez homologado aqui esse negócio jurídico, ele vincula as partes e vincula também o juiz. Bom, e por fim, eu gostaria de tratar de um tema que também é bastante polêmico, que diz respeito à eficácia preclusiva da decisão de saneamento. Ou seja, uma vez que o juiz ele profere esse juízo positivo de admissibilidade do processo, ele verifica que estão presentes as condições da ação, os pressupostos processuais. Será que no final do processo ele pode proferir sentença em sentido contrário? Será que, uma vez que no momento em que ele chega ao final da fase instrutória, ele pode voltar atrás no que ele já disse sobre a admissibilidade do processo? A doutrina majoritariamente entende que sim. O professor Galeno Lacerda, o professor Luiz Rodrigues Bambier, o professor Eduardo Talamini, o professor José Rogério Cruz e Tucci entendem que essas questões são questões de ordem pública e são questões que poderiam ser conhecidas pelo julgador a qualquer tempo, pela relevância dessas questões. Então, o juiz não poderia julgar permitindo aqui, ignorando a falta de uma condição da ação, por exemplo, uma vez tão somente porque ele decidiu isso no momento anterior. Então, tratando-se de questões de ordem pública, o juiz poderia sim voltar atrás na sua decisão. Aqui merece destaque também a posição do professor Fred Didier Júnior, que entende contrariamente à doutrina majoritária na linha do que faz Calmon de Passos. Para o professor Fred Didier, é preciso diferenciar duas situações. Uma que é aquela que o juiz efetivamente analisou as questões e proferiu uma decisão expressa no sentido de reconhecer, por exemplo, a legitimidade da parte, e outra que é aquela em que o juiz não proferiu nenhuma decisão. É preciso considerar que não existem não decisões ou decisões implícitas no Código de Processo Civil, conforme leciona o professor Fred Didier. Então, portanto, o que o Código de Processo Civil permitiria seria a possibilidade do juiz decidir em momentos posteriores essas questões, caso elas ainda não tenham sido objeto de decisão expressa. No entanto, caso já há decisão expressa pelo juiz em determinado sentido, caso não haja impugnação da parte pela via adequada e essa decisão se torne preclusa, não existe a possibilidade do juiz julgar de forma diversa no momento de prolação da sentença. Então, temos esses dois posicionamentos doutrinários e eu gostaria de finalizar tão somente destacando um precedente do Supremo Tribunal Federal, que é o precedente da ação penal do mensalão, em que essa questão foi abordada. Houve aqui uma alegação de incompetência absoluta do juiz, que, portanto, poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Ela foi expressamente decidida e o Supremo Tribunal Federal entendeu que ela não poderia ser redecidida. Parece o Supremo Tribunal Federal foi justamente no entendimento do que diz a súmula 424 do próprio STF, que afirma que transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas explícita ou implicitamente para a sentença. Então, ao que parece, apesar de não ser aqui uma jurisprudência dominante, ao que parece, o STF tende aqui
a caminhar no sentido de que há sim a preclusão dessas questões, uma vez que elas já tenham sido efetivamente, expressamente decididas pelo juiz. Bom, com isso eu agradeço o tempo de todos e a atenção e concluo a minha exposição. Bem. 53 minutos. Bom, O tempo é de 50? Qual o tempo? É de 40 a 60. 40 a 60. Ah, entendi. bom. Então, os senhores vai fazer a arguição. Nós vamos passar direto para as arguições não só da aula, mas também de memorial. Se quiser sentar. Gostaria. Então tá. Mas as arguições da prova, pode sentar, pode sentar. Bom, vocês estão à vontade. Você estabelece a ordem, presidente. Então vou começar pelo professor Vanguer. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Foi um prazer ouvi-la. Fiz algumas anotações aqui e me chamou a atenção, gostaria de ouvi-la sobre isso mais um pouco, quando você se refere à função instrumental do juiz. Lá no item... Despacho saneador. Isso. Gostaria que explicasse um pouco mais em que sentido que o juiz tem uma função instrumental aqui. O sentido adotado, e até um sentido que trago aqui de um texto do professor Leonardo Greco, é justamente essa função de viabilizar o processo como um instrumento da tutela jurisdicional adequada, ou seja, viabilizar que todas as questões de organização do processo sejam constantemente verificadas e avaliadas para que o processo possa chegar ao final com uma decisão de mérito, ou ainda que o processo não chegue a uma decisão de mérito, que eventualmente essas questões possam ser percebidas no momento originário do processo, ou seja, o quanto antes. Então essa função instrumental seria justamente de viabilizar essa eficiência procedimental, ao meu ver. É só essa questão, professora Marcia. Olhando se ele Você comentou durante a exposição a respeito da estabilização da decisão de saneamento com relação à questão probatória. Então você falou o seguinte: se o juiz deferir uma prova, ele depois não pode voltar atrás e indeferir. Eu queria saber se o contrário funciona também. Se o juiz indeferir uma prova no saneamento, isso significa dizer que, imagina que ninguém impugnou e tal, a decisão estabilizou. Não há possibilidade dessa prova então ser produzida. Está eliminada. Me parece que não. E aí, de fato, entra uma questão, primeiro, dos poderes instrutórios de ofício do juiz, que podem ser aplicados nessa questão, além de, eventualmente, fatos supervenientes que podem surgir ao longo da demanda. Então, me parece que a resposta negativa, e de fato, minha exposição pode ter ficado omissa nesse ponto, merece um tratamento diverso à luz do caso concreto. O poder instrutório, então, ele é num sentido só. O juiz não tem esse poder absoluto de deferir. A meu ver, são questões diferentes. Uma é quando, de fato, há o deferimento, e aí há uma preclusão aqui, de fato, para o juiz com relação até à própria legítima expectativa da parte e a garantia do contraditório da parte, e outra é com relação ao indeferimento e verificação de necessidade daquela prova posteriormente. Ou seja, o juiz ele precisa formar o seu convencimento. Produzidas as provas, ele ainda não verifica que possui elementos suficientes para a formação do seu entendimento, do seu convencimento. A meu ver, o juiz pode se valer de poderes instrutórios. Então, a princípio, uma prova pode parecer irrelevante, pode parecer desnecessária, mas no curso da marcha processual, essa prova pode se revelar como necessária e o juiz, a meu ver, pode sim se valer dos seus poderes instrutórios para determinar a sua produção. É que eu sou bem curioso, né? Eu acho que está errado, mas é aquela visão do STJ de que o juiz é o dono da prova, então, de repente, ele defere uma série de provas, aí chega no momento e fala, já produzimos bastante, né? Mas eu já estou bastante convencido. Eu não vou produzir mais essas.
né? E aí viria a ideia, não, você tem que produzir o que você falou lá atrás que ia produzir e agora você está preso para sempre a essa E se eu puder sua decisão anterior. complementar, professor, me parece que inclusive nessas hipóteses de indeferimento da prova, em hipótese alguma, o juiz poderia no final do dia julgar improcedente pela ausência de prova. Então, é só uma questão ainda mais grave. Estava te provocando só para ver se em algum momento apareceria aqui o princípio da comunhão das provas. No sentido de que a partir do momento que o juiz defere a prova, as partes passam a ter um direito concreto àquela prova. E como a prova não tem dono, o juiz também não é dono, ninguém é dono da prova. A prova é do processo. Então, é uma discussão interessante até em que, a partir de que momento vigora o princípio De fato. da aquisição da prova, né? Quer dizer, é só quando ela é produzida, é quando ela é deferida, e isso poderia também te ajudar a dizer, não, se ele deferiu, a prova passou a ser do processo, ele não é mais dono dessa prova. Ele não pode dizer, eu estou convencido, não interessa. A prova não é mais sua, a prova De se fato. é do processo, fica mais fácil você... Porque você viu bem a diferença, aí fica mais fácil você confirmar. Perfeito. E uma última, Júlio. Por que a réplica está limitada às hipóteses de contestação que venham com defesa indireta e defesa processual? A lei limita. Perfeito, mas não me parece que há uma limitação. Por exemplo, e mais uma vez é importante destacar aqui, talvez uma omissão na apresentação, sobre a hipótese de produção de documentos novos. Nesse caso, me parece também seria necessário a apresentação de réplica ao autor. Então, a hipótese de documentos novos aqui também traria uma outra hipótese não legalmente prevista, mas prevista, salvo engano, no artigo 437 do Código de Processo Civil, que é essa possibilidade aqui de oitiva do autor quando houver a apresentação de provas novas. Perfeito. Obrigado. Muito bem. Só queria te ouvir, Marcelo, sobre a decisão parcial de mérito, coisa julgada e rescisória. Perfeito. É um tema que eu confesso que eu, no primeiro momento, coloquei no plano de aula e depois fiquei com receio do tempo e da complexidade da matéria, considerando uma aula de graduação em que, eventualmente, os alunos não teriam recursos suficientes de matéria já dada para compreender. Mas é um tema extremamente relevante, porque, de fato, a decisão parcial de mérito, ela é uma decisão que tem um condão de formar coisa julgada, ela faz coisa julgada, uma vez ou esgotadas as vias recursais ou caso não impugnado, e contra ela cabe ação rescisória. E parece que o maior problema com relação à rescisória é o prazo para rescisória. Que cabe ação rescisória à previsão legal, me parece muito claro, do artigo 966, o problema é o prazo para ação rescisória. O prazo para ação rescisória é praticamente unânime na doutrina, que é um prazo decadencial de 2 anos. O grande problema é que há a previsão no Código de Processo Civil, no artigo 975 do Código de Processo Civil, que esse prazo para ação rescisória, ele termina, se extingue na última decisão proferida no processo. E parece que o artigo 975 do Código de Processo Civil, ele encampa a súmula 401 do STJ, que fala justamente que o prazo da ação rescisória se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. A lógica aqui era de permitir o ajuizamento da ação rescisória após o encerramento total do processo, após a prolação de sentença. Aqui me parece que algumas considerações precisam ser feitas. Primeiro é o posicionamento, por exemplo, do professor Leonardo Greco, que afirma que essa interpretação do 975, permitindo a ação rescisória tão somente após o fim do processo, vai contra a própria lógica de se estabelecer uma decisão parcial de mérito. Por quê? Porque se eu quero implementar e antecipar o conteúdo do processo, não faz sentido eu perpetuar essa situação de rescisório. O professor Leonardo Greco, ele tem uma posição mais rígida no sentido de que o termo inicial começa dali e, portanto, é necessário ter a aplicação desse prazo decadencial no momento em que aquela decisão, começando a contar no momento em que aquela decisão transita em julgamento. Há uma posição que me parece mais razoável e mais na linha da segurança jurídica, que é a posição adotada pelo professor Daniel Neves, professor Fred Didier, que diz respeito ao termo final do artigo 975. O professor Daniel Neves fala isso de uma forma muito clara. Ele fala, olha, o 975 ele não trata de termo inicial, ele trata de termo final. Então, não há qualquer óbice para que a parte ajuize a ação rescisória antes do fim do processo ou mesmo antes
da prolação de sentença final nesse processo. E isso me parece razoável, até porque, nesse caso, a ação rescisória pode servir como elemento desconstitutivo, como ação desconstitutiva, impedindo um cumprimento de sentença indevido. Então, pode servir também como um instrumento da parte executada. Então, é possível, a meu ver, sim, o ajuizamento da ação rescisória antes da prolação de sentença final ou antes do último ato proferido no processo. Me parece que o artigo 975 ele trata do termo final para a ação rescisória, não do termo inicial. No entanto, de fato, acaba que o 975 perpetua esse prazo por um tempo bastante, que pode chegar a ser um tempo bastante elevado, já que é possível aqui que essa desconstituição da decisão parcial de mérito ocorra tão somente após a prolação de decisão final no processo. Só mais uma Claro. pergunta sobre a decisão de saneamento e organização. Perfeito. O processo é cultura. O legislador do CPC procurou realmente valorizar o contraditório, a lógica da cooperação, mas qual é a sua percepção em relação ao comportamento, principalmente dos julgadores, referente à aplicação sistemática do artigo 357? Bom, e aí, de fato, eu vou tratar aqui de uma experiência mais prática do que teórica. E o que se percebe é que despachos ou decisões, né, de organização de processo, o chamado despacho saneador, de fato, adequadamente proferidas, enfrentando todas as questões que devem ser enfrentadas, são raras no ambiente do judiciário. E aí, se eu puder trazer um pouco da minha experiência prática até na arbitragem, eu atuo como árbitra em diversos procedimentos arbitrais e se vê que é essencial a organização do processo. Então, me parece que, talvez pela quantidade elevada de processos em que faça que o julgador no judiciário não tenha tempo de parar em cada processo, de, como eu falei na minha exposição, fazer essa pausa e falar, calma, em que momento eu estou no processo, para onde eu vou, talvez isso leve a uma questão cultural de não aplicação adequada do artigo 357. Mas eu não tenho dúvidas de que o pronunciamento adequado da organização do processo, do saneamento do processo, é essencial até para que aquele processo não dure tão mais quanto ele deveria. Então, me parece que é uma decisão essencial, mas talvez por uma questão de assoberbamento do judiciário, uma questão de falta de tempo dos julgadores, ele não seja aplicado da forma como seria adequado. Não só essa questão do PEAS, né, do pedido de esclarecimento e ajuste, né, você bem colocou esse contraste, essa aproximação com embargos de declaração, o novo CPC parece que bateu o martelo colocando embargo de declaração como recurso, né? Então, qual seria a natureza jurídica? Então, eu queria que você só colocasse um pouquinho desse PEAS, onde é que ele, porque vem esse problema do efeito interruptivo que você colocou. Não seria talvez melhor que se dissesse que cabe embargo de declaração, que já é óbvio que caberia, ou seja, como é que eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa história do PEAS, já que está nesse contexto aí do saneamento. Como é que você vê o PEAS? Obrigada. Bom, me parece que, de fato, o legislador foi menos claro do que eventualmente deveria quando ele estabelece esse pedido de esclarecimento. Me parece que o legislador não trata dele como recurso, fica muito evidente que não é um recurso, é uma simples petição que gera essa possibilidade de retratação pelo juiz. Mas me parece que o legislador ele usa palavras infelizes, principalmente como mencionei, estabilização. Que tipo de estabilização é essa? Sinceramente, me parece que o STJ está começando a tratar do problema, mas isso é uma questão que apenas vai ser resolvida de uma forma efetiva, como quando tivermos aqui um precedente vinculante, porque apesar de termos alguns consensos doutrinários, a doutrina ainda é muito dispersa. Por exemplo, o professor Felipe Borrin, ele, apesar de falar que não é recurso, ele trata de efeito suspensivo e devolutivo do chamado PEAS. Então, me parece que a doutrina ainda patina um pouco, por assim dizer, em quais são as naturezas e os efeitos desse PEAS e, a meu ver, o STJ vai ter que enfrentar isso de forma mais aprofundada para a gente estabelecer todas as consequências jurídicas e processuais do PEAS. Perfeito. O Felipe foi me orientando do doutorado, né? Então, exatamente, nós tínhamos inclusive um caso concreto em que não chega ao STJ, até para o STJ se pronunciar sobre isso, porque os juízes tratam o PEAS como se fosse um sucedâneo recursal, um pedido de reconsideração, e aí vem esse problema, ou seja, que não compreendem que ele tem efeito de
permitir que, se for o caso, se interponha um agravo no instrumento, um recurso cabido daquele interlocutório. Mas era isso que eu queria só suscitar, porque eu acho que esse é um ponto bem delicado no contexto do seu ponto. Obrigada. Obrigado. Marcelo, gostaria de te ouvir, logo no começo da sua exposição, quando você está falando das providências preliminares, da revelia, você falou da não intimação do réu e ponto, por ele ser réu. Eu não sei se eu entendi bem isso. Perfeito. O que eu quis dizer, não sei se me fiz clara, foi que o Código de Processo Civil, quando trata das providências preliminares, ele tão somente fala em intimação do autor. E o que eu trouxe foi alguns argumentos da doutrina, justamente para justificar por que o Código de Processo Civil, a princípio, só fala em intimação do autor. É óbvio que é possível que o réu já esteja participando do processo, ainda sem apresentação de contestação, e que precise eventualmente ser intimado dos atos processuais futuros. É justamente a hipótese do réu apresentar aqui alguma manifestação em provas aqui, ainda que fora da contestação, mas que ainda seja tempestivo, que parte da doutrina considera sendo passível aqui de justificar a sua participação no processo, evitando, portanto, a sua desnecessidade de intimação. Então, me parece que o que o Código de Processo Civil, e eu quis trazer essa interpretação, fala que o autor será intimado. A princípio, há uma justificativa lógica para que só o autor seja intimado, mas ela não vai acontecer em todos os processos. É possível que, dependendo do caso concreto, precise-se intimar o réu também para participar dessa fase. Não sei se eu me fiz mais claro. Obrigada. Então, já que a arguição de memoriais fica para depois, já um descanso, tomar um cafezinho. Obrigada. Agradeço mais uma vez a Parabéns, todos. parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Agora eu vou olhar distantinho. Claro. Levantar um pouco. De vez em quando. Vou deixar